Olá, sou o professor Luiz Henrique e este programa faz parte da série Redação para Ingresso na LEDOC do projeto Mobiliza LEDOC Vestibular 2024. Ele tem como objetivo ampliar o acesso à universidade, particularmente a licenciatura em Educação do Campo da Faculdade UNB Planaltina, aos povos camponeses do DF, do Norte, Sul e Leste goiano, além do Noroeste mineiro. Esperamos que tenham uma boa aula. Começaremos falando sobre os conectivos. Então, conectivos são palavras ou expressões que estabelecem ligações entre palavras, frases, orações ou parágrafos, proporcionando uma organização lógica e coesa do texto. Geralmente compostos por conjunções, os conectivos também podem ser formados por advérbios, preposições, pronomes, locuções adjetivas. Nesta aula, daremos ênfase apenas aos conectivos relacionados às conjunções. Então, esses elementos linguísticos desempenham um papel estratégico na estruturação e organização dos enunciados, conferindo coesão e tornando a mensagem mais compreensível para o leitor. Existem diversos tipos de conectivos, classificados segundo a função que desempenham no enunciado. A seguir, listamos alguns dos principais tipos utilizados nas redações. Então, reiteramos que não estamos trabalhando todos os tipos de conectivos, tá? Apenas alguns que a gente considera essencial para uma redação. Mas existem vários outros e é interessante que vocês ampliem os estudos também. Então, conectivo de adição. Esse conectivo, ele acrescenta informações a um pensamento já desenvolvido no texto. Os principais conectivos são e, também, ainda, não apenas, em seguida e assim sucessivamente. Exemplos. Astrid é inteligente e dedicada aos estudos. Então, nós temos conectivo e ligando as duas orações. Pedro era um excelente aluno. Além disso, também gostava de praticar esportes. Mais uma vez, além disso, introduzindo uma nova informação. Conectivos de causa. Utilizamos para apontar uma relação de causa e efeito, explicando o motivo ou a razão de algo. Os principais conectivos são porque, pois, já que, visto que, em, uma vez que, dentre outros. Exemplos. Antônio perdeu o voo, pois o ônibus atrasou. Perceba que a conjunção pois introduz a causa do motivo de o Antônio ter perdido o voo. O trânsito estava congestionado porque houve um acidente na rodovia. Mais uma vez, a conjunção porque introduzindo uma oração de causa relacionada ao trânsito que estava congestionado. Conectivos de concessão. Expressam a ideia de contraste, oposição ou concessão em relação ao que foi afirmado anteriormente. Eles introduzem uma informação que aparentemente vai contra a expectativa ou a lógica esperada. Os principais conectivos, embora, ainda que, mesmo quando, por mais que, se bem que. Como exemplo temos, mesmo que esteja cansado, precisamos terminar este projeto hoje. Embora tenha estudado muito para a prova, não conseguiram obter uma nota alta. Então, perceba aqui qual é a lógica. Se você estuda muito, você obtém uma nota alta. Então, apesar de você ter estudado, não conseguiu obter o objetivo alcançado. Então, essa é a ideia da concessão. Só reiterando, a gente está dando um leque de conectivos aqui, mas não há necessidade de talvez decorarem todos. Então, se você souber uns 3, 4 de cada um, já ajuda bastante, principalmente na redação, para você não ficar repetindo o conectivo. Então, à medida que você consegue utilizar outros conectivos da mesma relação, conectivos de concessão, por exemplo. Você colocou um embora, e depois lá na frente você coloca se bem que. O corretor ele vai ver que você tem um repertório de conhecimento amplo e vasto em relação aos elementos coesivos. Então, isso conta muito ponto para vocês, tá bom? Continuando. Conectivos de conclusão. Esses conectivos são utilizados para expressar uma ideia de fechamento, finalização ou resultado. Eles são usados no final de um texto, parágrafo ou argumento, indicando que uma conclusão está sendo apresentada. Então, geralmente colocado, ou final de argumento ou final da redação, você pode utilizar também. Principais conectivos. Portanto, assim, logo, por isso, desse modo, consequentemente, e aí vai.
Exemplos. Estudei muito para a prova, portanto, estou confiante que passarei. Investir em educação é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade. Logo, introduzindo a ideia de conclusão, é fundamental que governos priorizem o investimento nessa área. Conectivos de condição são utilizados para estabelecer relação de dependência entre duas ideias expressando uma condição ou uma suposição. Então, principais conectivos: se, caso, desde que, contanto que, exceto se, salvo se, e aí vai. Exemplos: se você estudar com dedicação, irá alcançar bons resultados. Então, a gente tem o conectivo introduzindo a oração. Contanto que você siga as instruções, tudo dará certo. Então, perceba que o se, o contanto que, dá a ideia de condição para que você alcance o objetivo, os resultados esperados. Conectivos de conformidade são utilizados para expressar a relação de acordo, conformidade ou concordância entre as duas ideias apresentadas. Os principais conectivos: como, conforme, segundo, de acordo com, consoante. Isso aqui é muito interessante quando você vai citar algum autor, ou algum pensador na redação. Geralmente você coloca segundo fulano de tal, conforme falou o pensador tal, o filósofo, enfim. Então, a gente utiliza muito esses conectivos aqui na redação, principalmente quando a gente vai citar algum autor, algum dado, enfim. Exemplos: conforme os estudos científicos, o sedentarismo está associado a diversos problemas de saúde. Então, temos aqui conforme, introduzindo a oração de ideia de conformidade. De acordo com o relatório, a economia do país apresentou um crescimento significativo no último trimestre. Conectivos de exemplificação. Os conectivos de exemplificação, esclarecimentos, explicitação ou particularização têm a função de introduzir exemplos, ilustrações ou evidências para sustentar uma ideia ou especificar algo. Principais conectivos: por exemplo, isto é, quer dizer, a saber, por outras palavras, e assim vai. Exemplos: há muitos problemas ambientais que afetam o planeta. Por exemplo, o desmatamento, a poluição do ar e a escassez da água. Existem diferentes modalidades esportivas praticadas no Brasil, a saber, futebol, vôlei, natação, dentre outras. Conectivos de finalidade. Conectivos de finalidade ou intencionalidade designam a intenção, o propósito ou objetivo de determinada ação, evento ou situação mencionada no discurso. Os principais conectivos são para, a fim de, com intuito de, com objetivo de, visando a, e assim sucessivamente. Exemplos: fizemos exercícios regularmente com o objetivo de melhorar nossa resistência física. Então, perceba que essa locução com o objetivo de, com o objetivo de, está introduzindo uma finalidade que ele quer alcançar por causa dos exercícios que ele está fazendo. A mesma coisa acontece. A família economizou dinheiro a fim de viajar nas férias e conhecer novos lugares. Então, introduz uma ideia de finalidade, de fim. Conectivos de oposição. Conectivos de oposição, contraste, restrição ou ressalva manifestam a ideia de contraste, discordância ou oposição em relação ao ponto de vista, uma ideia ou uma situação previamente apresentada. Esse conectivo de oposição aqui, ou adversativo, também é conhecido como conjunção adversativa, aparece muito, a gente utiliza o tempo todo. Então, já aquela dica que eu já tinha dado anteriormente. Os principais conectivos são mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Então, como eles geralmente são utilizados, muito utilizados em redação, o ideal é que você consiga alternar esses conectivos, tá bom? Exemplo: ele estudou muito, mas não conseguiu alcançar a nota necessária. Ela é talentosa, contudo, precisa aprimorar suas habilidades de comunicação. Conectivos de proporção. Conectivos de proporção estabelecem uma relação de proporção, indicando a correspondência ou medida de duas partes do discurso. Os principais conectivos: a medida que, a proporção que, quanto mais, mais, quanto menos. Então, à medida que estudava, o aluno ia adquirindo mais conhecimento. Quanto mais se exercita,
mais resistência física se ganha. Então, esses foram alguns conectivos apresentados a vocês, tá? Sugiro que vocês ampliem o conhecimento, estudem mais os outros também que não foram apresentados, devido justamente à questão de tempo, tá bom? Falaremos um pouco agora sobre a concordância nominal. Também não abordaremos todas as questões sobre a concordância nominal, concordância verbal, enfim, né? Apenas o essencial. A regra geral é: o artigo, pronome, numeral e adjetivo devem concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Então, quando a gente fala de concordância nominal, ele refere-se a um nome, né? Basicamente, o substantivo. Então, a gente tem um exemplo aqui. Os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Nós temos o substantivo masculino plural, né? Brinquedos. E percebam que os satélites, né, as palavras que referem-se a brinquedo, todos concordam com ele em gênero e número. Então, artigo, os brinquedos, né? Pronome, nossos brinquedos. Numeral, 2 brinquedos, certo? E também temos o adjetivo, preferidos, masculino plural, concordando com o substantivo brinquedos. Observe que os artigos, os pronomes nossos, o numeral 2 e o adjetivo preferidos refere-se ao substantivo masculino plural, brinquedos. Por isso é que estão todos no masculino plural. Alguns casos especiais de concordância nominal. Quando a gente tem um adjetivo referente a vários substantivos. Quando o adjetivo vier depois de 2 ou mais substantivos do mesmo gênero, há 2 possibilidades de concordância. O adjetivo assume o gênero do substantivo e vai para o plural, ou concorda em gênero e número com o mais próximo. Então, a gente tem aqui: o governador recebeu o ministro e secretário espanhol. Concordou apenas com o mais próximo, secretário espanhol. Na outra possibilidade, o governador recebeu o ministro e secretário espanhóis, certo? Então, as 2 formas estão corretas. Isso para adjetivo, quando se refere a vários substantivos. Quando o adjetivo vier posposto, quer dizer, depois, a 2 ou mais substantivos de gêneros diferentes, também há 2 possibilidades de concordância. O adjetivo vai para o masculino plural ou concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo. Então, nós temos: ele apresentou argumento e razão justos. Então, perceba que tem o argumento, a razão, gêneros distintos, né, diferentes. E justos, uma possibilidade é ir para o masculino plural, englobando, concordando com os 2 substantivos. Ele apresentou argumento e razão justa. Concordou com o substantivo mais próximo, né? A razão. Está feminino singular. Justa, feminino singular. Ele apresentou razão e argumento justo. Então, a gente inverteu a ordem aqui. Uma outra possibilidade, né? Continuando, concordar com o mais próximo. No caso, o argumento está no singular plural, está no singular masculino, e ele concordou com o substantivo mais próximo. Outra possibilidade: quando o adjetivo vier anteposto a 2 ou mais substantivos, que é quando ele vier antes, concordará com o mais próximo se funcionar como adjunta de nominal. Entretanto, se funcionar como predicativo, haverá 2 possibilidades. Poderá ir para o plural ou concordar com o mais próximo. Lembrando que o predicativo é quando a gente tem o verbo de ligação, né? Então, vamos ver aqui. Nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Então, nós temos 2 substantivos que vêm posto, né? Vem depois do adjetivo. Então, nunca vi tamanho, desrespeito e ingratidão. Nesse caso aqui, tamanho exerce a função de adjunto adnominal. Então, ele vai concordar com o mais próximo. Permaneceu fechada a porta e o portão. Então, permanecer é um verbo de ligação, né? Então, permaneceu fechada a porta e o portão. Predicativo do sujeito concorda com o mais próximo. No caso aqui, a porta. Permaneceram fechados a porta e o portão. Predicativo do sujeito também pode ir para o masculino plural.
Concordância verbal é a concordância do verbo com o sujeito. Caso geral é o verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Então a gente tem: ela não acreditava em fantasma. Ela não acredita em fantasma. Perceba aqui que o verbo está no singular, porque o sujeito também está no singular, não é isso? E também está na terceira pessoa, a conjugação dela fica na terceira pessoa. Lembre-se da conjugação verbal, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, dependendo do sujeito, o tipo do sujeito, o verbo vai concordar com esse tipo de sujeito. Se a gente tiver um sujeito como pronome de tratamento, na terceira pessoa, o verbo vai ficar na terceira pessoa. Então, assim, Vossa Excelência sabe das coisas. A gente sabe que pronome de tratamento refere-se, né, à pessoa diretamente. Então, Vossa Excelência. Mas mesmo sendo, teoricamente, de segunda pessoa, o verbo vai ficar na terceira pessoa. Quando o sujeito é um substantivo coletivo, o verbo fica no singular. O batalhão atacou o bandido. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão, porque a gente fala o batalhão, a multidão, né, dá a ideia de muitas pessoas, mas o verbo vai ficar no singular, tá bom? O sujeito, quando o substantivo coletivo, mais adjunta adnominal no plural. Então, vamos ver aqui. Verbo na terceira pessoa do singular ou do plural. Então, qualquer uma das duas estão corretas. Então, percebe que eu tenho a multidão de torcedores. Então, qual é o adjunto adnominal aqui? O adjunto adnominal é de torcedores. Percebe que eu tenho o coletivo, a multidão de torcedores. Está especificando essa multidão, correto? Nesse caso, o verbo pode ficar na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Qualquer uma das formas está correta. Sujeito com expressão mais de um, o verbo fica no singular. Mais de um gato morreu. Entretanto, a partir de mais de dois, o verbo vai para o plural. Mais de dois animais ficaram feridos. Sujeito com locuções partitivas, que é a maioria, a maior parte, o menor número de, grande quantidade de. O verbo fica no singular ou no plural. Então, a maior parte dos alunos chegou atrasado, ou a maior parte dos alunos chegaram atrasados. Pessoal, aqui eu estou dando apenas algumas dicas, né, dessas questões aí relacionadas à concordância. Aqui a gente vai ver a questão do verbo haver e fazer, que é algo que às vezes causa muita confusão. Então vamos prestar atenção nisso aqui, ó. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal e conjuga-se na terceira pessoa do singular. Então, há várias pessoas aqui. Pode haver várias pessoas aqui. Se o verbo haver estiver no sentido de tempo decorrido, ele também é impessoal e conjuga-se na terceira pessoa do singular. Há vários meses viajou para o exterior. Verbo haver no sentido de ter, ele é pessoal e concorda com o sujeito. Então, nós havíamos obtido ótimos resultados com a pesquisa. A gente pode substituir. Nós tínhamos obtido ótimos resultados com a pesquisa. Mas entre ter e haver, dê preferência ao verbo haver, tá bom? As pessoas veem com bons olhos. Se eu tiver o verbo fazer no sentido de tempo decorrido, ele é impessoal, conjuga-se na terceira pessoa. Fazia dias que eu não visitava. Então não é faziam, né? Fazia dias que eu não visitava. Vai fazer dias que eu não visitava, se eu quiser utilizar uma locução verbal. O verbo ter no sentido de haver, que seria existir, é um verbo impessoal e se conjuga na terceira pessoa do singular, mas esse uso é um uso mais informal. Tem muitos dias que eu não venho à aula, né? Então, o ideal seria: há muitos dias que eu não venho à aula, tá bom? Neste momento nós falaremos sobre regência nominal e verbal.
Quando a gente fala de regência, ela cuida especialmente das relações de dependência em que se encontram os termos da oração ou as orações entre si no período composto. Então temos aqui, temos confiança em Deus. Perceba que a palavra confiança é um substantivo, né? É um termo regente. Então quando a gente fala assim, se eu falasse assim, eu tenho confiança, perceba que falta alguma coisa na frase, né? Se eu falar só assim, eu tenho confiança, dependendo do contexto. Você tem confiança em quem, Luiz? Eu tenho confiança em Deus. Perceba que a palavra confiança, apesar de ser um substantivo, né? Ele pede um complemento. Então, assim, confiança é o termo regente e o seu complemento a gente chama de termo regido, tá? Uma das características que a gente tem no complemento nominal é que ele sempre será introduzido por preposição, tá bom? Então, por que complemento nominal? Porque eu tenho uma palavra que é um substantivo e que ele solicita um complemento. Se eu falar assim, temos confiança, você vai falar, tem confiança em quem? Não é isso? Então, ele pede um complemento. Agora note, os homens confiam em Deus. Percebe que agora o confia é um verbo, né? Então tem o sujeito e o verbo. Os homens confiam. Confiam vai ser o termo regente, só que vai ser um verbo. Então se eu falar assim também, os homens confiam, você vai falar, os homens confiam em quem? Em Deus. Então em Deus é o complemento. Então confiar é o termo regente, Deus é o termo regido. É nesse caso que o verbo confiar rege uma preposição, né? Que no caso aqui é o em. Então a gente chama isso de complemento verbal. Então quando a gente fala de complemento verbal, vai estar trabalhando com objeto direto, objeto indireto, né? Quando fala de verbo intransitivo, né? Que às vezes não precisa de complemento, tá? Olha aqui. Cientistas pesquisaram o cérebro humano. Então, cientistas é o sujeito, né? Quem pesquisou? Os cientistas pesquisaram. É um verbo. Eu pesquiso, tu pesquisas, ele pesquisa. Então, para a gente saber se é o verbo, você tenta fazer aquela conjugação verbal, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Se alguém tiver dificuldade, só tentar fazer a conjugação. Se der certo, provavelmente é verbo. Então a gente tem aqui, perceba que esse verbo, quando eu falo assim, cientistas pesquisaram, ele é o termo regente, só que o seu complemento não possui, não é introduzido por uma preposição, né? Então quem pesquisa algo, pesquisa o quê? O cérebro humano. Então eu tenho todo esse elemento aqui que vai ser um objeto direto, né? E a gente chama isso aqui também de complemento verbal, porque está completando a ideia, né, que o verbo traz, no caso aqui é pesquisar. Então, quando um termo regente é um verbo, ocorre o que a gente chama de regência verbal. E se o termo regente for um nome, a gente chama de regência nominal. Nota: na regência verbal, o termo regido pode ser ou não preposicionado. Na regência nominal, ele é obrigatoriamente preposicionado. Dessa forma, regente é aquele que dirige, conduz, governa, e regido é aquele que é dirigido, conduzido, governado. Vou dar algumas dicas aqui para vocês, que às vezes ocorrem, principalmente no dia a dia. Então, o verbo preferir não pode ser usado em construções como prefiro mais dançar do que cantar. Qual seria a forma correta? Prefiro dançar a cantar. Tá? Então, mais do que às vezes é usual, né? Mas na informalidade, na redação a gente tem que evitar. Antes prefiro chocolate do que sorvete. Mais uma vez, antes do que, né? Então, qual é o correto? Prefiro chocolate a sorvete. Ele prefere muito mais estudar que passear. Mais uma vez, muito mais que, né? Então, qual a forma correta? Ele prefere estudar a passear, tá bom? Peguem essa dica. Não se pode usar estruturas unindo verbos de regências diferentes, o que é muito comum também.
Então tem gente que fala assim, ó, eu cheguei e saí de casa. Regências diferentes. Então quem chega a algum lugar. Então assim, cheguei a casa e saí dela. Assisti e gostei do filme. Né? Assistir no sentido de ver, de presenciar, rege a preposição a. Então o correto é assistir ao filme. Então assisti ao filme e gostei dele. Entrei e saí cedo da academia. Então, entrei na academia e saí dela. Certo? Pessoal, então essas foram as dicas. Desejo todo sucesso na prova. Agradecemos a sua audiência e sugerimos que acessem todas as aulas da série, disponíveis nos canais da LEDOC UNB. Exercite a escrita e não se esqueçam de conferir o local das provas, que ocorrerão no dia 26 de maio. Tá? Então, nos vemos na LEDOC. Um abraço. Tchau.